Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal. Todos os dias, a partir das 18 horas, nós trazemos conteúdo novo sobre fundos imobiliários e hoje nós vamos falar sobre o Beta 11, que é um dos importantes fundos de galpões logísticos que muita gente acha que ele é fiagro, mas ele é um fundo de tijolo e ele tem dado nos últimos 5 anos uma das melhores oportunidades para você que é investidor. E é justamente isso que nós vamos estar comentando hoje, porque pelo segundo mês consecutivo ele trouxe um rendimento muito acima da expectativa e segundo o próprio relatório gerencial, esse é um novo patamar de dividendo. Então você começa a precisar ficar atento no cenário que nós estamos, certo? Então, o Beta 11 ele é um fundo de galpões logísticos, ou seja, um fundo de galpões logístico, só o que ele armazena dentro desses galpões é material que é de origem do agro. Então, enquanto que os galpões logísticos dos grandes centros urbanos eles vão armazenar todo o material de distribuição para o segmento do e-commerce, ou seja, esses produtos eletrônicos, produtos de forma geral, o Betal não, ele vai armazenar todo o material, todo o conteúdo que vem do agronegócio. Então, ele tem um valor de mercado de 456 milhões. O mercado está cotando ele, vendendo ele na casa de R$ 69,07. Só que o valor patrimonial dele é 646 milhões, é o preço dos imóveis dele. O que faz com que, se ele fosse negociado no valor justo, ele seria na casa de R$ 108, ou seja, muito, mas muito mais alto do que o mercado está precificando. Além disso, pelo segundo mês consecutivo, ele está distribuindo 84 centavos, o que faz o seu dividendo ir para casa de 13,2. Um fundo de tijolo pagando 13,2 é muita coisa. Tem 42.854 investidores, seus contratos são mais de 8 anos, tem um total de 11 galpões logísticos e todos eles estão ocupados, nenhum deles está desocupado. Todos os contratos são atípicos, ou seja, tem mais de 10 anos, e a capacidade estática dos galpões, quando somado, dá 750 mil toneladas de material do segmento do agro, só para você entender o potencial. Com relação aos comentários do gestor, eu acabei listando aqui quais foram os principais comentários do gestor e eu vou estar conversando aqui com vocês. Então, acabei destacando aqui alguns pontos, né, porque é muita informação. Então, a primeira informação é a incorporação da Fazenda Santo Antônio, né, localizada na região de Muquem, do São Francisco. Essa nova fazenda possui 4.984 hectares, né? Só de área irrigada, segundo o relatório, possui 1.320 hectares de área irrigada, ou seja, vocês conseguem imaginar o tamanho dessa estrutura. A propriedade tem 12 pivôs de irrigação avaliado em 10 milhões. Só os pivôs de irrigação. Além disso, a operação será rentabilizada através de um contrato para o cultivo de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, né, que abastece tanto o segmento de alimento como o segmento também pode ser direcionado para o segmento de produção de combustível. A partir do mês atual, ou seja, desse mês, o ativo já será classificado como Santo Antônio, né? Ou seja, fazendo parte aí do portfólio do Betalmons. Do ponto de vista de recebimentos e impactos financeiros dessa nova aquisição, já começou já a partir de maio a vermos o resultado. O valor recebido já está disponível para a sociedade de propósito específico, no caso do Betal, né? E a reserva gerencial já fechou aí em maio na casa de 15 centavos.
Com relação a remunerações e projeções, conforme o prospecto do próprio fundo, né, a remuneração líquida anual projetada para o investidor é de aproximadamente 8,1% ao ano. É bastante, certo? Além disso, nós temos o impacto do CRI Andali, né? Que desde abril o resultado do fundo tem sido positivamente impactado, ou seja, o CRI da Andali tem colocado dinheiro dentro do bolso do cotista do Betal. Por isso que esse dividendo estava ali na casa de 60 centavos, ele foi para 84 e vai se manter. Ou seja, esse dividendo ele vai se manter e não se manter, vai se manter não só durante esses 2 meses, mas durante os próximos meses, esse CRI da Andali vai estar pagando, ou seja, causando esse adicional de dividendos subindo para 84 centavos. Além disso, o mercado, do ponto de vista macroeconômico, ele está bem favorável, né? Em maio, nós tivemos um aumento aí do IPCA em 0,46, porque o governo vinha aquelas pressões para a derrubada da taxa Selic, e quando a taxa Selic ela começa a cair, a inflação já quer disparar e essa inflação é repassada aos alimentos, né? Este valor já representa uma aceleração, né, em comparação com um aumento de 0,38 registrado em abril, ou seja, a inflação vem se soltando, ela é repassada para os alimentos, sendo repassada para o alimento, vai colocar mais dinheiro no bolso do cotista do Betal 11. Além disso, o acumulado nos últimos 12 meses ficou na casa de 3,93, ou seja, estão segurando ali na meta, que é de 4%, né, 3,5%, 4%, mas ele já está passando. Por quê? Porque já começou a sair, né? Era 3,69, já foi para 3,93, né? Ou seja, nós temos aí um bom cenário aí para o setor do agro, e um outro benefício que o agro tem é isenção, né? O agro tem muito estímulo fiscal e pelo segundo mês consecutivo ele está distribuindo aí na casa de 84 centavos e a tendência é se manter, certo? Devido ao cenário, né, que estava acontecendo ali de crise no agro, essa crise veio bater no Betal, quando o Betal não tinha nada a ver, né? Quando o Betal é um fundo de galpões logístico, o Betal teve um problema ali com o CRI da Serpasa, né? Então esse CRI acabou fazendo muitos cotistas venderem as cotas de forma desesperada, não tiveram um pouquinho de calma, imediatamente o fundo reverteu o cenário, ou seja, executou as garantias, porque esse CRI tem uma garantia por trás, e não somente executou as garantias, mas o CRI da Andale começou a colocar resultado, de tanto que ele despencou, mas como nós podemos observar, ele já chegou na mínima. Eu tinha avisado para vocês. O bom do fundo de tijolo é que o fundo do poço tem fundo. Como você pode observar aqui, ó, bateu lá embaixo e agora ele já vem subindo. Então estava muito abaixo do IFIX, estava muito abaixo do CDI, só que ele vem subindo aos poucos. Se você é investidor de longo prazo, Beta 11 seria interessante você dar uma olhada, certo? Por quê? Porque as receitas do Beta 11 parecem um reloginho, ó. A receita imobiliária dele 3,6, 3,6 e 3,6, ou seja, bem garantida, né? Ou seja, porque ele tem 100% dos imóveis dele alocado. A queda foi por causa de um CRI, mas que esse CRI já foi resolvido toda a situação, e tivemos um CRI novo aí colocando mais resultados, certo? As despesas do fundo sempre bem equilibrada, o imposto de renda subiu um pouquinho, mas está dentro da margem que era esperado, né? A receita do fundo subiu bastante, como nós podemos observar, né, por causa das receitas do CRI, né? O CRI acabou aí duplicando a entrada de caixa dentro do fundo imobiliário, fazendo com que o dividendo dele acabasse subindo e subindo bem, né? Se nós descermos aqui embaixo, né? Outro ponto antes de pular, que é importante mostrar para vocês, que a maior parte do receita dele vem do segmento imobiliário. E o CRI que ele possui na carteira está começando a dar resultado, ou seja, colocar dividendo no bolso do seu
investidor, certo? Com relação à tipologia dos contratos, muito boa a tipologia dos contratos deste fundo imobiliário, né? Bastante diversificado, o complexo industrial, o terminal de transbordo, o perfil também dos locatários é bem diversificado, etanol, milho, revenda de insumos, açúcar e álcool, operador logístico, e a maioria dos seus contratos são atípicos, né? O principal indexador é o IPCA, e nós sabemos que nós estamos num período, se tivermos bastante inflação, isso é repassado para os alimentos. Tem os contratos mais de 8 anos. Se nós observarmos o mês de reajuste, é principalmente ali em fevereiro, mas principalmente em julho, ou seja, nesse mês agora nós estamos entrando, vários contratos do Betal vão ser reajustados. Do ponto de vista de imóveis, ele possui um total de 11 imóveis, né? Todos aí bem distribuídos, bem localizados, principalmente em regiões onde o agro é muito forte, certo? Se nós formos aqui no Home Broker, a gente vai ver que ele sofreu nos últimos 12 meses uma queda de 21%. Só no mês atual ele está caindo 3,21%, mas para você que está de olho no dividendo, pode ser um excelente cenário. E você consegue levar ele com um desconto de quase aí 33%, ou seja, o que é muita coisa. Ele possui um caixa de 15 milhões, o seu dividendo caiu 3,62 nos últimos 3 anos, aí, mas isso vai ser revertido porque ele subiu o dividendo. As suas cotações despencaram, né? Despencaram, mas vem se recuperando. Tem a manutenção dos seus 42.854 cotistas. Por quê? Porque quem tinha de sair já saiu. Quando ele começou a cair, tem investidor até famoso, por exemplo, o Abel Invest, que eu acompanho ele, via muito conteúdo do canal dele, ele acabou vendendo nas cotas dele de beta 11, ou seja, ele não aguentou a queda, né? Então acabou vendendo. Interessante que quem teve paciência agora está conseguindo ver a recuperação, porque pelo segundo mês consecutivo, os CRI ali estão colocando dinheiro, fazendo com que ele pague mais do que o ano passado, certo? Então, esse era o nosso vídeo de hoje, trazendo informações para vocês sobre o Beta 11, né? Um fundo de galpões logísticos, não é agro, é logístico, né? Abrindo aí uma excelente oportunidade para você que é investidor, né? Você que é investidor de longo prazo, que tem paciência de esperar, né? Então, você aí que tem paciência de esperar, que está começando a investir agora, quem sabe esse fundo imobiliário não faça sentido aí na sua carteira, certo? Você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal. Se você quer adquirir uma planilha para fazer o acompanhamento dos seus investimentos em fundos imobiliários, desce aí embaixo na descrição, clica aí para você acessar aí a planilha de fundos imobiliários para você acompanhar a compra e a venda. Também tenho 2 indicações de livro aí que também são muito importantes, né? Que ajudam a gente a ter uma mentalidade diferente sobre a questão de investimento, trazendo uma linguagem bem acessível e compreensível por todo, que é o do Eduardo e do professor Mira, certo? Está aí disponível aí para vocês adquirirem aí embaixo, certo? Então segue o nosso canal, comenta, curte, faz sugestão e também deixa aí a sua pergunta que nós vamos estar aqui respondendo. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal. Galera, por que eu considero esse o livro mais importante para você mudar de vida sobre finanças? Porque esse livro é para pobre. Só esse aqui foi feito essencialmente, exclusivamente para quem é mais pobre. Além de educação financeira, mentalidade, vai ter bom humor, vai ter frase de efeito, vai ter coice de jumento no peito, vai ter um monte de coisa legal. E aqui tem dicas sobre como economizar na energia, mais de 50 ideias para você fazer de renda extra. Esse livro é o ideal para quem nunca estudou sobre finanças na vida, é pobre e quer saber como sair desse buraco.